Fala, Marcela, tudo jóia? Oi, tudo bem, Pedro? E você? Eu tô joia. Melhor agora que nós vamos bater papo de leilão. É, essa é a melhor hora do dia, né? Falando que a gente gosta. Isso aí. Marcela, seja muito bem-vinda. Mais uma live de quarta. Tenho certeza que você vai passar aqui um caos legal pra gente. Você já adiantou ontem pra mim que é uma arrematação que a ocupação dela deu trabalho, né? A gente sempre explica muito para os investidores que ocupação não é problema, o imóvel está ocupado. Pelo contrário, é por isso que a gente lucra nos leilões, porque tem gente que tem medo e a gente não pode ter medo disso. Boa parte das vezes a gente se ocupa amigável, outras partes a gente tem que entrar na justiça. Quando a gente entra na justiça, a justiça está a favor de quem é o proprietário do imóvel, né? Uhum. Quem está lá na posse do imóvel sem ser proprietário tem uma posse ilegítima do imóvel. Mas às vezes dá pano para manga, até Com- você convencer, fazer todos os procedimentos dá pano para manga. É isso que você vai contar para a gente aqui hoje, né? Um caso Exatamente. específico que deu pano para manga, né? Exatamente. Eu vou trazer um caso que é bem legal, que é comum acontecer, né, Pedro? Quando a gente fala de desocupação, a maioria dos nossos casos, todos a gente faz negociação amigável. Isso é o mais comum que acontece. Mas, às vezes, a gente tem um ocupante ali, que é o caso dessa arrematação que eu vou contar para vocês, que ele se acha no direito. E por que que ele se acha no direito de não sair do imóvel? Porque ele tem um contrato de gaveta. Foi uma arrematação de um leilão extrajudicial, na qual o mutuário sem a anuência, então, sem a concordância do banco com o qual ele contratou um financiamento, vendeu esse imóvel para um terceiro. E esse terceiro ocupante, ele se sentia no direito, ele é dono, ele não foi intimado pelo banco que ele estava inadimplente, né? Ele comprou ali o imóvel e ele. Coitado. Né? Assim, isso é uma coisa que é comum a gente ver. Então é importante, assim, quem está assistindo a live, saber que é comum da gente ter um ocupante que tem um contrato de gaveta, né? A gente tem, eu vou passar um pouquinho sobre as nuances dessa questão do contrato de gaveta, mas o que eu acho legal é por que que a pessoa estava resistindo. É importante a gente saber por que que a pessoa estava resistindo, porque ela tinha um contrato de gaveta na mão dela, que ela comprou o imóvel, ela pagou o preço do imóvel, e uma das condições da compra e venda que ela fez ali no contrato de gaveta foi dizer que ela depositaria o dinheiro na conta do antigo mutuário, né, do antigo proprietário, e ele pagaria o financiamento. Só que esta pessoa não pagou o financiamento. Tem gente que não sabe a bucha que tá fazendo, a porcaria que tá fazendo, né, gente? Convenhamos. Você ir lá e falar assim, não, então eu vou comprar, vou te pagar o ágio, né? Exato. Antigamente o pessoal falava muito disso, vou te pagar um ágio, só que meu nome tá sujo. A verdade é essa, não tem É santo na essa. história, não. Porque senão fazia um novo financiamento e passava para o nome dele. Meu nome tá sujo, eu vou continuar pagando as parcelas, eu te passo, você paga o banco. É burrice atrás de burrice. Se tivesse ao menos falado assim, eu me dá aqui a senha e tal, eu vou emitir o boleto todo mês e eu vou pagar o boleto do financiamento, menos mal, né, gente? Mas tem gente que é ingênua demais e depois se dá de coitado, né? Conta lá a história nos autos de Triste, né? que tem contrato de gaveta, etc. E às vezes dá pano para manga. A pessoa, quando tem ânimo de dono, o possuidor, às vezes não é o ex-mutuário, mas tem ânimo de dono, ele dá, às vezes, o mesmo trabalho ou até mais. Sendo que o BO dele é com quem ele comprou e é com ele próprio que foi burro ao ponto de fazer isso, tá? Sinceramente, essa é a palavra. Galera, É. antes então da Marcela contar, então, o desenrolar da história, sigam o perfil Marcela Carilo Leilão, Carilo com dois L, tá? Só clicar nessa setinha aqui e sigam o perfil Marcela Carilo. Coloquem também dúvidas que forem tendo durante o caos, coloquem no balãozinho que a gente consegue destacar as perguntas de você. Mas e aí, Marcela, aí a pessoa achou que era dona, não, peraí, paguei, eu tava pagando a parcela pro ex-mutuário, para quem fez contrato com o banco, isso aí, eu honrei as parcelas, o banco tinha que adivinhar que eu estava honrando as parcelas. E aí, como é que ficou a história? Exatamente, essa foi a argumentação. A gente já desconfiava, tá, que tinha um contrato de gaveta, porque quando a gente arrematou o imóvel, então quando a gente estava fazendo análise jurídica, toda a análise de viabilidade do leilão, a gente já identificou uma ação anulatória movida pelos antigos mutuários, né? E eles informaram que eles tinham vendido esse imóvel, né? Então, na própria ação anulatória, a gente já sabia
que quem estava ocupando ali eram terceiras pessoas que tinham um contrato de gaveta. Então a gente já entrou no leilão, então é importante o pessoal saber. Não é porque tem um contrato de gaveta que a gente não vai arrematar o imóvel. A gente vai fazer gestão de risco. Essa é a habilidade do jurídico. Então a gente já sabia que tinha esse contrato de gaveta. Então, quando a gente arrematou e fizemos o registro já no nome do cliente, tudo certinho, o que a gente começou a fazer, né, Pedro? Era um apartamento, a gente tentou o contato com quem estava ocupando lá o imóvel, que era essa pessoa que tinha o contrato de gaveta. Então, começamos a fazer o contato com eles para tentar a desocupação amigável, e nas primeiras conversas já deu para sentir que eles não iam desistir, porque ele falou, eu só vou sair daqui se tiver uma ordem judicial. Eu não quero nem conversar com vocês sobre isso. E a gente tentando oferecer, porque tinha um valor considerável de reforma que a gente colocou na nossa viabilidade financeira, e a gente queria usar isso como moeda de troca. Mas quando ele já trouxe isso, falou, a gente não vai conversar porque a advogada, olha só que importante, a advogada garantiu que a gente vai ganhar essa ação. Então, eu não vou sair. E essa briga foi o tempo inteiro, porque a advogada disse que eles iam ganhar. Então, eles estavam com a ação anulatória em andamento, e eu rapidamente falei, vou entrar com a ação de emissão na posse, não vou nem perder tempo. Entramos com a ação de emissão na posse e fizemos o pedido de liminar, né, para desocupação em 60 dias. A liminar saiu super rápido. No mesmo dia que a gente distribuiu a ação, eu despachei com o juiz. No dia seguinte, a gente já tinha essa liminar na mão. Em menos de 15 dias que a gente tinha distribuído a ação, o mandado já estava na rua e a oficial de justiça já intimou eles para a data da desocupação. Então, os ocupantes, ela foi lá, qualificou eles, os Bem ocupantes. rapidinho. Foi muito rápido esse primeiro passo, tá? Porque é assim que a gente fez a intimação deles, começou todo o caos, tá? Porque aí a advogada começou a causar. Então, assim, as estratégias que a gente tem que usar e como que a gente lida com o cliente. Esse caso é bem legal, porque quando a gente fala de arrematação própria, é uma perspectiva. Quando a gente fala de assessoria, Pedro, é outra É outra. completamente Você diferente. tem que bater de lá no ocupante e você tem que assoprar aqui, acalmar o cliente, né, assessorado, né, que deve ficar maluquinho, né, apreensivo, porque diferente da gente que já fez isso várias vezes, é a primeira dele. Então a danada da advogada lá foi tentar cumprir a promessa dela. Poxa, ela Exato, prometeu que ia manter ele na posse da mão. Prometeu. E aí? prometeu. Infelizmente, saibam disso, tá, gente? Que muitos advogados estão se especializando em defender ex-mutuários, ocupantes, Uhum. de olho, tá, em raras anulações que dá honorário de sucumbência que o banco tem que pagar para o ex-mutuário. E aí, honorário de sucumbência, o banco não deve ninguém. Não, Ganhou, o banco paga. Então, raros casos o banco perde e tem que pagar honorário. Então, os advogados ficam prometendo coisas que não podem prometer, infelizmente. A advocacia é atividade meio, não é atividade fim. Você não pode prometer nada para ninguém. Mas eles enchem, né, os ex-mutuários, os ocupantes esperança. de esperança, por quê? Opa, se ele cair nessa e eu acertar, pode ser um a cada 50. Se eu ganhar um processo a cada 50 contra o banco, eu ganho um honorário de sucumbência gordo. Então, infelizmente, tem isso. Então, saiba argumentar isso com os ocupantes. Ó, pense bem, pega uma segunda opinião. Você, o ocupante aí, Marcelo, não era uma pessoa provavelmente endividada, porque Não. não perdeu o imóvel, pagou o imóvel provavelmente o ágio em cash. Ou seja, essa pessoa se executa depois taxa de ocupação, honorário de sucumbência em cima de uma ação de missão na posse, sai, coitado, em vez de receber o dinheiro da reforma que você estava disposto a pagar, sai com A aí dívida. uma dívida com você, gente. Então, infelizmente, entendam isso e conversem disso com o ocupante. Vocês falem com eles. Ó, óbvio que eu sou parte interessada, mas procure uma terceira opinião porque você está sendo ludibriado. Mas vamos lá. Aí começou os BOs. Aí Então, a começaram os pessoa que BO. começou a te dar trabalho. Conta os Começou a dar trabalhos. trabalho. A oficial, então, foi super eficiente. Eu entrei em contato com a oficial de justiça, ela foi lá, intimou e falou, doutora, eu vou segurar o mandado, porque a senhora pediu expressamente, o juiz deferiu, que eu, com o mesmo mandado, daqui 60 dias, se eles não desocuparem, eu vou te emitir na posse. Eu, perfeito, era isso que eu queria alinhar com você, porque eu já tinha alinhado desde o começo da distribuição da ação, que eu queria que fosse exatamente assim, para não ter aquele negócio da gente decorrer o prazo, ter que avisar no processo e depois expedir um novo mandado e novamente ir lá. Então, como a juíza deferiu o meu pedido, ela já segurou o mandado, concordou com isso e falou: eu vou cumprir daqui 60 dias. Só que durante esses 60 dias, foi tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado em termos jurídicos, né?
O que que aconteceu? Essa advogada, ela rapidamente entrou no processo, e aí eu já falei, pô, é uma advogada ágil do outro lado e que vai me dar trabalho, que eu também, eu sou ágil, mas eu vou ter que ser muito mais, porque ela também é. Então ela entrou com uma contestação. E aí, o que que ela alegou, né? Ela alegou que existiu uma ação anulatória em andamento, porque existia mesmo de fato, e ela queria a conexão entre as ações judiciais, porque eu distribuí aleatoriamente nas varas do fórum e ela queria conexão com a ação anulatória. O que seria isso para quem está assistindo aqui a live? Seria juntar a ação anulatória dela junto com a emissão na posse e julgar as duas juntas. Era isso que ela queria. Só que eu não queria que juntassem as duas ações, então eu tentei segurar as duas ações separadas. Foi na minha primeira tentativa para eu não vincular uma coisa com a outra, até porque a arrematação na cidade de São Paulo tem a súmula 5 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fala que o fato de ter uma ação anulatória não impede uma emissão na posse de acontecer. Então, elas podem correr em paralelo. Então, eu falei, eu vou tentar me agarrar aqui na súmula e ver se eu consigo deixar as ações separadas para ser mais ágil a minha ação, para não depender de um outro processo. Só que o juiz, na primeira petição que eu coloquei no processo tentando defender, fui lá despachar. Ele, no mesmo dia, ela é uma juíza, na verdade. No mesmo dia, a juíza deu um despacho declarando a conexão entre os processos. E aí, o que eu fiz? Agravei da decisão. Né? Falei, não vou me conformar com isso, vou agravar da decisão, vou pedir para o tribunal acolher a súmula 5 e pedir efeito suspensivo para quê? Porque meu mandado estava na rua. É importante lembrar disso, né? Meu mandado estava na mão da oficial de justiça enquanto acontecia essa briga toda. Então, eu precisava do efeito suspensivo para que eu pudesse cumprir, né, esse mandado que estava na rua, porque não tinha nenhuma ordem expressa revogando a liminar ou suspendendo a liminar, o cumprimento da liminar. Então, eu estava com um mandado na rua. Então, olha a importância da gente se atentar a todos os detalhes, né? E o tribunal, eu fui lá despachar com o desembargador e o desembargador me deu o efeito ativo. Falou, sim, mantenha a emissão de emissão na posse, não conecta que a gente vai julgar esse agravo aqui para verificar o que acontece. Só que um dia antes, Pedro, dessa emissão na posse acontecer, alguém da vara, de forma equivocada, mandou recolher esse mandado. Ligou para o oficial de justiça e falou: devolve o mandado, porque tem uma determinação do juiz dizendo que tem conexão com a outra vara, agora o outro juiz que vai dizer. E aí eu fiquei naquele processo de convencimento da oficial de justiça. Bom, mas tem um efeito suspensivo aqui, ó. O tribunal ainda não decidiu, não pode recolher o mandado, não teve uma ordem expressa. O juiz só determinou a conexão. Ele não determinou que revogasse o mandado, que suspendesse a ordem, ele não falou nada. Então não teria por que fazer. Só que a oficial de justiça, ela cumpre by the book, né? Cara crachá, tá escrito isso, a vara determinou, ela manda recolher. Eu até fui ao fórum para tentar conversar lá e eles falaram, não, a gente entende que quando o juiz decreta a conexão, independente de ter um despacho expresso, que eu acho um absurdo, eu não concordo com isso, né? A gente manda recolher e vai devolver o mandado, não tem como. Tentei despachar com o juiz, pedindo para que mantivesse ativo, que a gente cumprisse a ordem, até porque prejuízo algum os ocupantes teriam, porque a ação deles, se fosse julgada procedente, ia revogar tudo. Então, até minha emissão na posse ia ser revogada, né? Mas o juiz não acolheu minha decisão e o tribunal, surpreendentemente, também não concordou com o meu agravo. Ele disse que aquela decisão que eu agravei não era uma decisão agravável. E aí, o que eu fiz? Eu não vou continuar brigando nesse agravo. Vamos conectar logo esses processos e vamos para cima do novo juiz, que é o juiz da ação anulatória, para a gente poder julgar. Então, eu agilizei e acelerei a conexão dos processos para que eu conseguisse fazer com que esse processo andasse mais rápido. E aí, eu já comecei a coordenar com o cliente, porque aí as expectativas vão todas por terra, né, Pedro? Porque como é que você faz com o cliente quando a gente projeta ali um prazo, né, de 3 a 4 meses, a gente vai ter essa posse do imóvel, vai fazer a reforma mais uns 2 meses para fechar o ciclo de venda em 12 meses. Essa ação de manutenção na posse vai se arrastar. Então, a primeira coisa que a gente, assessor, tem que fazer é voltar com o cliente e alinhar expectativas, porque esse não é o mais comum de se acontecer numa ação de emissão na posse. Um transcurso de uma ação de emissão na posse costuma ser um procedimento rápido mesmo. O oficial de justiça vai lá, ele intima, a pessoa apresenta defesa ou não, decorre o prazo, você informa o juiz, é expedido um novo mandado, passou o prazo lá dos 60 dias, a gente cumpre a emissão na posse. Então, esse é o fluxo normal de uma ação na emissão na posse. Mas quando você pega do outro lado um advogado que fez uma promessa para o cliente e ele recebeu para isso, ele precisa cumprir. Então, ela começou, então a gente até. Eu falei para ele assim, agora a gente vai ter várias. Pelo menos essa advogada, ela tem palavra. Ela quer dizer, ela não vai cumprir
que ela prometeu, mas se esforçar, ela se Ela se esforçou. esforça. Ela se esforçou bastante. E aí, o que que a gente fez, né, Pedro? A gente alinhou essa expectativa com o cliente, principalmente falando para ele assim: olha, nós teremos várias batalhas. A guerra a gente vai vencer. Só que teremos várias batalhas. Algumas a gente vai perder e outras a gente vai ganhar. Tudo que a gente puder fazer para agilizar esse resultado, a gente vai fazer. A gente vai colocar força, vai pôr energia em cima. Só que a gente depende de um judiciário, o judiciário está assoberbado e a gente vai ter um fluxo maior. Qual que é a vantagem da nossa operação? Tem lucro nela. Ainda que a gente coloque 1 ano de ação de emissão na posse, a gente comprou muito barato e vai ter muito lucro, ainda que a gente feche a operação em 18 meses. A gente fez até a simulação dos cenários para ele ficar confortável com a operação, porque isso é importante a gente sempre ajustar. Porque, assim como o Pedro falou, o advogado é uma prestação de meio, a gente, como assessor, a gente também não pode fazer promessas assim, né? A gente tem cenários. E é isso que a gente tem que trazer para o cliente. Nós temos cenários, e os cenários são esses. E pode ser que mude os cenários conforme desencadeia. E aí, o que aconteceu, Pedro? A gente conseguiu fazer a conexão, conseguimos rapidamente conseguir a conexão ali dos processos, só que quando junta um processo com outro, demora, porque ele vai querer primeiro julgar a ação anulatória, para depois julgar o nosso processo. E a ação anulatória tem um rito processual para ser seguido. Então, o banco não tinha ainda apresentado defesa, então vai a Marcela atrás de quem? Do advogado que juntou a procuração lá para, pelo amor de Deus, junta logo essa contestação. Você quer que eu faça a contestação e te mando? O que eu posso fazer para ajudar? E o advogado do banco falou: não, já está aqui pronto, a gente vai fazer o protocolo hoje. E tudo a gente vai fazer ação em conjunto com os advogados do banco. Então, eu até falei para eles: quando vocês precisarem que despache para agilizar, eu vou lá e eu despacho como se eu fosse advogado do Bradesco. Não precisa mandar advogado de vocês. E eu fiz absolutamente tudo, Pedro. Eles peticionavam no processo, eu peticionava junto com eles na ação anulatória para ajudar a andar e eu ia lá despachar com o juiz pedindo celeridade. E isso a gente conseguiu uma sentença em menos de 3 meses na ação anulatória. Então, assim, foi até que rápido, porque geralmente a gente sabe que pode demorar até anos, né, para sair uma sentença. A gente conseguiu rápida uma sentença ali na ação anulatória. E imediatamente quando saiu a sentença da ação anulatória julgando improcedente a ação deles, eu rapidamente peticionei na minha ação de missão na posse e pedi para o juiz retomar o curso da ação. E aí quem começa a gravar um agravo atrás do outro? Eles tentando suspender a minha determinação, porque o juiz imediatamente falou: realmente, eu julguei improcedente, agora retome o curso e vamos cumprir. No estado de São Paulo, essa rematação? Em São Paulo. Ajuda, né, gente? O tribunal também ajuda. O advogado é bom, a Marcela é boa, mas o tribunal de São Paulo também ajuda um pouco, né, Ajuda. a acelerar, né? Tem tribunais aí que vou te falar, são horríveis. Você não vai conseguir uma sentença dessa em 3 meses, nunca. Mesmo se você fizer sentença para o juiz, deixar ele pronto para ele assinar, a caneta dele vai demorar 6 meses para assinar. Mas boa, boa. Aí começou a gravar de novo, então. Começaram a gravar de novo. E assim, foram mais de 5 agravos que todas as decisões que o juiz dava, ou ela ou eu agravava. Porque o juiz, brilhantemente, além dos 60 dias que eles já tinham tido, ele falou: concordo, já julguei agora, mas eu dou mais 30 dias para eles desocuparem. Se eles não desocuparem voluntariamente, eu vou cumprir a ordem forçada. Eu falei: não, excelência, como assim? Já foram 60, mais 3 meses para julgar. Estamos falando de quase 6 meses disso daí. E eu não vou, e eu vou ter que aguardar mais 30, porque aí 30 vira mais 60, né? Porque até sair. E eu agravei também. Então, a gente agrava o deles, agrava o meu. E a gente tentando fazer isso de um jeito que fosse mais simples. Só que nesse ínterim, eu entrei em contato com o advogado. Eu falei: doutora, vamos negociar isso aí. Seu cliente vai perder, tá fechando o cerco, já foi julgado improcedente. O meu cliente não vai abrir mão da taxa de ocupação. A gente vai cobrar a taxa de ocupação e eu já vi que o banco entrou com uma ação de consignação. E o sobejo desse imóvel, Pedro, era muito alto, mais de 400 mil reais o sobejo. Então, tinha muito dinheiro para o cliente dela levantar. Ó, minha taxa de ocupação está aqui no sobejo. Vai querer negociar ou vai me dar o sobejo de bandeja? Exatamente. E assim, e a minha moeda de troca era exatamente essa. Neste momento agora, meu cliente abre a mão do sobejo. Tem dinheiro lá. E assim, eu simulei a conta, tá, Pedro? Naquela época, né, quando a gente começou a distribuir a ação, estava em algo em torno de 180 mil já. Então, assim, pô, seu cliente vai dividir comigo metade disso aí e podia sobrar 400 mil para ele. Seu cliente quer? Aí ela começou a tentar fazer: ele quer comprar o imóvel e não sei o quê. E a gente até tentou rodar uma operação ali para negociar, só que eu não sei o que deu, que a advogada levou para o pessoal.
E aí ela começou a brigar comigo que eu era isso, que eu era aquilo, porque na verdade a gente falava com o cliente dela, falava com ela e aquela confusão toda. E como eu sou advogada, eu não posso falar com o cliente, eu falava só com a advogada, mas meu sócio falava com o ocupante lá do imóvel para a gente poder coordenar isso daí, a gente fazer a desocupação e a negociação de forma amigável. Mas aí o que aconteceu? Ela não aceitou, porque ela disse, doutora, eu vou conseguir reformar essa decisão no tribunal. Meu cliente pagou o imóvel e ele não foi intimado. E ela não conseguia entender. Ela falou: eu já vi que você é especialista em leilão, mas eu não concordo que uma pessoa que tem um contrato de gaveta não tenha que ser intimado no processo administrativo extrajudicial. Isso é inconstitucional. E aí eu falei assim, doutora, Então todo mundo agora tem que virar o Aladim, o gênio da lâmpada, e começar a adivinhar os contratos de gaveta que tem aí guardado nas gavetas do Brasil afora, né? exatamente isso, exatamente isso. E ela, assim, ela não concordava, então ela começou a desenvolver teses, até teses antigas, né? Porque antigamente era super comum a gente ouvir discussões nos tribunais falando sobre taxa de ocupação, sobre essa questão de que era inconstitucional os leilões extrajudiciais. Mas isso já é pacificado, que não é inconstitucional, não tem nada de inconstitucional. Ia ter uma discussão antiga, Pedro, né? A gente que está no mundo dos leilões, a gente sabe que isso não cola mais. Então eu falei, não, doutora, isso aqui, essa sua argumentação não tem o menor sentido e não vai colar, nem se você tentar levar para o STJ. E a gente tentando coordenar isso com ela, porque eu vi que ela não era, apesar dela ser muito proativa, porque realmente ela era muito proativa, entende de processo civil, mas ela não entende de leilão. Então, assim, ela estava dando as coordenadas equivocadas, e inclusive as defesas que ela trazia no processo, eu percebi que ela não dominava leilão, ela dominava a questão processual, civilista, né? Ela não dominava os leilões. Então, eu comecei a tentar ajudá-la a entender que, na verdade, o cliente dela estava perdendo e não ganhando. Só que não adiantou, Pedro. Ela continuou agravando, não quis fazer nenhuma negociação com a gente. E o cerco foi fechando, porque todos os agravos dela, ela tomou pau. Eu também não consegui no meu agravo os 30 dias, porque o juiz entendeu que não, o desembargador, né, entendeu que a decisão do juiz não era uma decisão agravável novamente. E eu falei para o meu cliente: olha, o negócio é o seguinte, não vamos brigar mais, eu não agravo de mais nenhuma decisão. Vamos entrar com o pedido, aguardar esses 30 dias, e quando publicar os 30 dias, a gente faz a desocupação forçada. E foi isso que a gente fez. Passou os 30 dias, eu comuniquei faltando uns 5, 6 dias que estava acabando o prazo, falei, olha, eles não desocuparam, eu preciso que seja expedido o mandado, que vai demorar, e a gente espera esse mandado para eu poder cumprir. Aí você não vai acreditar o que aconteceu, Pedro. Entrei em contato com o oficial de justiça, expedi um mandado, entrei em contato com o oficial de justiça, e aí eu falei para o oficial de justiça, olha, querido, você está com o meu mandado, tá, agora a gente tem que cumprir, eu vou fornecer os meios, eu sei que eles não desocuparam, então a gente precisa de caminhão, depositário, porque aqui em São Paulo não tem depósito público, como no Rio de Janeiro, né? Então aqui em São Paulo a gente precisa contratar um depositário, né? Ou Ao alugar menos um aí tem depositário fiel para ser contratado. A maioria tem, dos outros lugares nem não tem depositário isso. fiel para ser contratado tem. Exatamente, e isso faz diferença, né? Porque quando você tem um depositário fiel, o que que acontece? Você nomeia ele, você contrata ele, você nomeia ele, e ele fica responsável pelos bens. Então, assim, a gente, como advogado, né, do cliente, o meu cliente não precisa se preocupar, porque vai ter uma pessoa nomeada para cuidar disso. Então, ele que vai entrar no processo, vai relacionar os bens, vai falar sobre o perdimento de bens, a gente sai dessa figura. Quando a E gente está de falando graça, viu, de. galera? É, Você só paga o caminhão. Você não paga pelo armazenamento. Aí você vai me perguntar, mas como? Por quê? Porque a lei permite ele, né? Tá lá no Código Civil falando que o depositário fiel, né? O bem que ele armazenou, se depois a pessoa não for lá pegar, ele pode vender aquele bem e ficar com dinheiro para ele. Então, eles fazem esse serviço gratuitamente. Só o transporte a gente tem que pagar, né, Marcelo? exatamente isso. Você paga com a quantidade de caminhões que precisar. Então, dependendo do tamanho do imóvel e quantos bens tiverem, precisa de um, de dois, de três caminhões, você paga por caminhão e você negocia tudo antes. É super legal aqui em São Paulo, porque você pergunta assim, qual que é o preço do caminhão? Ele, o caminhão é 1.500. Então, se tiver três caminhões, você já sabe qual que é o custo. Se precisar de quatro, você já sabe. Se precisar só de um. E às vezes é uma coisa que até que eu negocio também, Pedro, que pode acontecer a gente chegar lá e estar desocupado o imóvel. Porque às vezes o cidadão faz isso, né? A gente chega lá até opa, então, qual que é o preço para pagar o dia de vocês, a diária de vocês? Então, eu já negocio tudo antes de acontecer. Em outros estados, é isso que o Pedro falou. A gente tem que já contratar algum self-storage ou algum depósito, ou fechar, pedir para ser nomeado o próprio cliente, deixar tudo lá dentro, dar um prazo para a pessoa tirar. Enfim, são outras estratégias que você tem que usar na desocupação. Isso é bem legal também, né, Pedro, de falar. Bem bacana. Boa parte das vezes, gente, a gente tem que se virar. Se você tá com medo da pessoa pular para dentro da casa de novo, tirar tudo de lá e leva para um depósito.
Ou às vezes você vira e fala assim, não, o oficial de justiça lista tudo que tá lá, te emite na posse, troca a chave, e você vira fala para a pessoa, ó, vou ser gente boa com você. Você tem uma semana para mandar um caminhão buscar aqui, senão eu vou dar fim em tudo isso. E pronto, aí resolve, né? Exatamente isso, exatamente. E aí, Pedro, continuando aqui os nossos enroscos, né? O legal do oficial de justiça, ele foi lá, chegou e intimou eles, e aí no mesmo dia que saiu o mandado hoje, eu consegui falar com ele no dia seguinte, e ele falou, doutora, eu acabei de sair de lá. Eu falei, nossa, você já foi lá, que legal, mas eu preciso te fornecer os meios. Não, doutora. O juiz deu 30 dias para desocupar. Já tinha passado os 30, e o oficial entendeu que ele tinha mais 30 dias para desocupar. Puta, Falei, não, não é isso. Por isso que eu tentei te ligar. Meu, foi expedido ontem. Eu consegui hoje o seu contato. Tô te ligando porque já era para cumprir. Ele, eu não entendo assim. Eu falei, mas fulano, não é assim. Tá escrito aqui o despacho, já correu. Eu mostrei para ele as publicações. Ele, doutora, eu tô indo pro fórum agora. Eu falei, então eu também tô indo pro fórum agora. A gente se encontra lá. Aí fomos os dois conversar com o juiz. Chegamos lá para conversar com a juíza e a juíza falou assim, não, eu concordo com o oficial de justiça, coitado das partes, né? Eles têm que ter mais 30 dias, porque agora eles foram. Excelência, eles têm advogado constituído nos autos. A advogada foi intimada no dia tal. Eles sabem que eles têm que sair, né? Eles têm que desocupar o imóvel, não tem por que eles ficarem lá. E a juíza falou: não, ele tem que esperar os 30 dias. Esse mesmo oficial de justiça vai ficar com o mandado, porque aí eu comecei a negociar. Então ele tem que ficar com o mandado, porque vão ser mais 30 dias. E ele já fica com o mandado e ele mesmo cumpre. Aí a juíza falou: não, isso eu concordo com você, Marcela. Isso ele já fica com o mandado e ele cumpre. Eu não consegui fazer com que a juíza cumprisse naquele momento. Já tinha passado os 30 dias, ela deu mais 30 dias. Ou seja, a missão na posse, ela completou quase 11 meses. A gente, com 10 meses de missão na posse, a gente conseguiu... eu fico revoltado com essas coisas. Querer fazer benevolência com o dinheiro dos outros, dos né? outros. O arrematante foi lá, arrematou, colocou o dinheiro dele, tá lá meses querendo tomar posse do que é dele. Ah, coitadinho. É bom, né? O juiz tá fazendo caridade com dinheiro alheio, né? Tá de chapéu Ah, alheio. É muito é, fácil. é lindo, gente, é lindo. Mas vamos lá, e aí? Aí teve que esperar então mais os 30 dias. Só que aí o que aconteceu? Durante esses 30 dias, eu já orientei meu cliente de ligar lá na portaria do condomínio e avisar, olha, quando eles mudarem, se eles mudarem antes, avisa a gente, porque a gente já toma posse, já muda os dados do cadastro, tá aqui a decisão, tá aqui. E aí o condomínio veio com a informação de que eles já tinham desocupado o imóvel desde junho, 30 dias antes. Então, no dia que o oficial de justiça foi intimar, por um acaso, eles estavam lá no Entendi. imóvel tirando alguma coisa. E aí, o que meu cliente fez? Não pensou duas vezes, entrou para dentro do imóvel. Aí ele chamou o chaveiro, o condomínio liberou a entrada dele, a administração viu toda a documentação, viu que estava tudo certinho, tinha a data de mudança desse pessoal, só que começou agora de novo, tiro, porrada e bomba, né? Porque o meu cliente entrou no imóvel, e aí eu liguei para o oficial de justiça, falei assim, olha, eles já desocuparam o imóvel, meu cliente já entrou no imóvel. O oficial de justiça ficou louco. Eu quero saber quem deu a ordem deles entrarem. Eu falei, eu não sei quem deu a ordem, eu sei que eles entraram, né? Ele foi lá, a gente entrou em contato com o condomínio para avisar que estava o processo nesse estado, que a gente ia ter que cumprir a ordem forçada, porque eles não estavam desocupando, e o condomínio trouxe a informação de que estava desocupado. E o síndico, junto com a administração, olhou a documentação e autorizou a entrada do meu cliente. Ele está entrando no imóvel dele, não tem ninguém lá, e o oficial de justiça ficou enlouquecido. E aí eu falei para o oficial de justiça assim, mas o que você está achando? Que você orientou e eu vou te representar na OAB. Ele falou Ó, isso para mim. Aí eu que falei, olha, eu isso. não orientei meu cliente a entrar dentro do imóvel. Colecionou inimigos aí nessa emissão na Colecionei. posse, hein? Eu tenho alguns por aí. E aí o oficial de justiça ficou enlouquecido e ele falou assim, eu vou fazer uma cariação, eu quero o seu cliente no imóvel no dia tal, porque eu liguei para a advogada e a advogada disse que você orientou o seu cliente de entrar e ele queria que eu tivesse lá também. Eu falei, mas eu não consigo estar porque eu não estava em São Paulo mesmo, né? Foi bem na semana de férias escolares, eu estava viajando com as crianças. Eu falei, eu não estou em São Paulo, estou fora de São Paulo, eu não consigo comparecer, mas meu cliente vai. Liguei meu cliente vai, ele é de São Paulo. Ele vai entrar lá no imóvel com você, vai abrir a porta para você, que ele trocou a chave. E foi todo mundo, o Fernando me chamando de encrenqueira profissional. Aprendi com você. Mas o meu cliente foi lá no imóvel e ele entrou no imóvel junto com o oficial de justiça. E óbvio que o ex-ocupante do imóvel foi junto, porque ele estava alucinado, disse que estava cheio de coisa lá. E o oficial de justiça entrou e viu que tinha armários, só armários planejados. Não tinha nada demais lá no imóvel, né? E aí eu orientei meu cliente, falei assim, olha, você responda só o que te perguntar, não entra em litígio. E ele disse que a única pergunta que o oficial de justiça fez
foi se eu tinha orientado ele de entrar. E ele falou que não, que ele que tomou a liberalidade de entrar. Até porque eu tinha falado para o cliente mesmo da gente aguardar, porque era uma quarta-feira e a gente ia cumprir a ordem na sexta. Então, assim, era 2 dias. Então, eu não ia pedir para ele entrar por causa de 2 dias. Eu não ia orientá-lo de entrar. Se faltasse 20 dias, 30 dias, talvez a gente até conduzisse dessa forma. Mas faltava 2 dias para ele já vai direto lá com o oficial de justiça e já cumpre. Mas ele resolveu entrar, o Nomínio liberou, ele resolveu isso daí. Porque eles começaram a falar, inclusive colocaram no processo e entraram com um agravo, dizendo que a gente levou um oficial de justiça falso, que a gente adulterou documentos, chamaram polícia, enfim, aquela confusão toda para a gente pegar a posse. E aí o oficial de justiça falou, olha, vou perguntar para o síndico quando que vocês mudaram, porque vocês estão falando que vocês não mudaram, e eles falaram que vocês mudaram. E aí ele viu lá na relação do condomínio agendamento de mudança, 1 mês e pouquinho antes. E aí o oficial de justiça ficou puto com os ocupantes, falou, bom, vocês que me enganaram. A Marcela falou o tempo inteiro com a verdade, né? Inclusive ele falou, depois que acabou a confusão e o ex-ocupante foi embora, ele falou pro meu cliente, o antigo ocupante que causou, né? Ele me ludibriou, a advogada também me botou pilha, eu entrei na pilha e, na verdade, a sua advogada que agiu de forma correta, sempre teve do meu lado, me trazendo as orientações corretas e as informações corretas, né? Não tinha oficial de justiça nenhum que vocês trouxeram aqui, você trouxe toda a documentação, foi tudo por e-mail, né? Não teve. Meu cliente não apareceu lá no condomínio e falou, deixa eu entrar, né? Ele mandou tudo por e-mail, documentação, aquela coisa, o processo que a gente faz certinho, né? E aí o oficial de justiça devolveu o mandado e colocou lá, relacionou que tinham os bens. E aí eu fiz exatamente isso que você falou, né? Peticionei e pedi para eles retirarem em 1 semana, se eles não retirassem, pena de perdimento de bens. Aí o ocupante veio de novo querer negociar com a gente. Né, Marcela, minha advogada não fala com você, mas eu quero, por favor, que você me ajude. Seu cliente abrir mão da taxa de ocupação e que ele compre os móveis que estão lá. Eu falei, olha, os móveis a gente pode até negociar, de comprar, porque os móveis vão gerar valor e tal. Mas a taxa de ocupação, amigo, Foi te oferecido. já foi oferecido lá atrás. A taxa de ocupação, eu não quero saber disso. A gente pode negociar os móveis, a gente compra, faz parte da negociação, mas eu não vou abrir mão da taxa de ocupação. Nem adianta insistir. Se teu foco de vir negociar esse, tá fora, acabou a nossa negociação. Aí negociamos os armários, até pagamos 20 mil reais para ir lá nos armários, que eram armários muito bons da cozinha, em todos os quartos tinham armários, os gabinetes dos banheiros. E é um apartamento novo, né? Então ele planejou tudo bonitinho lá, então ia gerar muito valor. Então a gente pagou 20 mil reais para ficar com esses armários lá. Só que nesse meio tempo, o que ele fez, né? Ele estava brigando na ação de consignação com o banco, dizendo para o banco que ele não ia levantar esses valores porque ele tinha direito que a ação anulatória ia ser revertida. Só que dessa confusão toda, a apelação já tinha sido julgada e a improcedência foi mantida na ação anulatória dele. Ou seja, ele perdeu tudo. E agora ele queria o quê? Levantar o dinheiro. E aí, o que eu fiz? Peticionei pedindo o arresto cautelar desses valores para ele não conseguir levantar e a gente se beneficiar da taxa de ocupação. E agora ele está desesperado porque ele quer fazer uma composição, porque o valor... Lembra que eu falei que quando a gente começou a ação estava em 180 mil? Já está em 320 mil reais a taxa de ocupação, porque foram passando o tempo, desde a consolidação, juros de 1%. Tem uns 400 mil de sobejo lá pronto para quitar esses 320 mil. Olha que Exatamente lindo, isso. gente. Sabe o que é, gente? Tem hora que a gente fica com dó, porque tem gente que às vezes, né, no imóvel mais pobre, imóveis de mais baixo valor, elas não têm ali discernimento e tal, instrução para escutar o que a gente fala, o alerta que a gente dá. Olha, esse advogado seu não está te orientando bem, não confia em mim, pesquisa uma terceira opinião. Mas pelo nível desse apartamento que você falou, o ocupante tem um nível de Tem. instrução. Então ele sabia o que estava sendo feito, ele poderia ter, se for o caso, pegado uma terceira opinião. Não pegou, insistiu, ó, Dançou. dançou então. Dançou e agora a gente tá brigando por causa desse sobejo, né? Pra gente pegar esse sobejo pra gente e a taxa de ocupação. Então, qual que é a importância de uma emissão na posse, né? Quando a gente fala de toda a estratégia, a gente tenta todo tempo negociar, mas chega num momento que é isso que o Pedro falou. Se a pessoa não quis negociar, foi mal orientada, e várias vezes eu falei pra ele, né? Olha, vai procurar um outro advogado. E eu falava pra advogada, procura um colega que te ajude, te oriente no que você tem que fazer aqui nessa operação, porque de fato você vai acabar prejudicando o seu cliente, porque vai chegar num momento que o meu cliente não vai negociar. Então a gente vai acabar perdendo a mão. E foi exatamente o que aconteceu, porque
Ele criou a expectativa e a esperança, porque foi vendido isso para ele, que ele não perderia o imóvel. Ele perdeu o imóvel, ele perdeu a posse e vai perder o sobejo. Né? Então, assim, tudo que ele poderia ter negociado com a gente lá atrás, porque ele foi mal orientado, porque o advogado falou, a advogada falou que ele ia conseguir fazer, se manter na posse, a gente tentou mostrar que não era bem assim. E tudo isso a gente conduziu de forma estratégica, porque é uma coisa que eu sempre falo lá para os meus mentorados, né, Pedro? A gente entra com uma estratégia e no meio do caminho a gente vai redesenhando a rota, porque as coisas vão acontecendo, né? A gente tem que, Perfeito. né? O tempo todo tá antenado, tá agindo para ser da melhor forma possível. E às vezes, por melhor advogado que você seja, que você tenha contratado, tá? Você ali passa por percalços. Aí a Marcela pegou um tanto de serventuário, juiz e tal, que tinham medo, que tinham dó dos ocupantes, enfim, às vezes eram canhotos, não sei. Eu sei que eles atrapalharam o segmento. Você vai tendo que ter estratégia, tendo que ir articulando até que saiam direitinho, gente. Nisso tudo, Marcelo, demorou quanto tempo entre a arrematação e conseguir desocupar lá com o oficial? Um ano entre 1 ano, arrematação, galera. documentação e desocupação. Tá vendo? Então, é aí para vocês entenderem que boa parte das vezes é amigável, tá? 80, 90%. Outras partes você tem que judicializar. Nas que você judicializa, tá? Você tem um prazo médico, o escritório de Beirogomit aqui tem uma estatística de 5 meses para desocupar. Só que tem casos que vão além, tem casos que se tornam um imbróglio maior, mas não tem dúvida do resultado. A Marcela prometeu, e aí ela prometeu com razão para o cliente dela. Falou assim, ó, vão ser várias batalhas, eu não te prometo ganhar todas, até porque a gente vai perder algumas, mas a guerra final a gente vai ganhar. Não tem como a posse não ser dada para o proprietário do imóvel, gente. Simples assim, não existe. Então tem o direito ao contraditório, à ampla defesa, é juiz dando negócio errado, mas o desenrolar final é único. É você, arrematante, tomando posse do imóvel. Um baita de um caos, tá? Rendeu aqui a live cheia. E para quem entrou atrasado, entendam que nesse caso específico tem sobejo na arrematação. A Marcela fez de tudo para entregar de bandeja taxa de ocupação, tá? Não quiseram. E aí sim vai sobrar 320 mil lá para eles pegarem e executarem a taxa de ocupação. Mas entendam bem, quem perdeu o começo da live, entenda bem. Foi a primeira coisa que a Marcela ofereceu para os ocupantes. Eu abro mão da taxa de ocupação. Tem sobejo lá. Eu abro mão da taxa de ocupação se você me entregar o imóvel. E não quiseram, porque pra gente, galera, o que a gente quer é tomar posse do imóvel rápido, tempo é dinheiro. Então, no momento correto, ela abriu mão. Depois que a pessoa resistiu e tem dinheiro lá dando sopa, é óbvio que nós vamos abrir mão e vamos executar. É óbvio. Agora, Exatamente. entendam bem também, né, Marcela? Nesse caso específico, tem sobejo, tem dinheiro dando sopa. Então, vale a pena executar. Agora, muitas partes das vezes, o ocupante oferece essa mesma resistência, oferece esse mesmo trabalho, você ganha a sentença da taxa de ocupação, mas não vale a pena executar, Exatamente. tá? Por quê? Porque o ex-mutuário é um quebrado, tá? É um coitado que está quebrado lá. E você não vai executar, não é só porque ele é coitado, não. É porque você vai ganhar, mas não vai levar. Você vai ter trabalho para tentar executar. Na hora que der um bar sem juros, não vai ter nada na conta. Na hora que Exato. procurar bem para executar, para penhorar, não vai ter nada. Não vai ter carro, não vai ter imóvel, não vai ter nada para penhorar. Então saibam disso também, tá? Pensem estrategicamente. Não fica só focando na taxa de ocupação. Taxa de É. ocupação é a primeira estratégia para negociar. E depois, se por acaso vai até o nível de sentença e você tem direito a ela, tem que avaliar se vale a pena executar. Boa parte das vezes não vale, né, Marcelo? Exatamente isso que você está falando, Pedro. Eu sempre avalio, quando eu vejo que pode ser que ele tenha algum outro patrimônio, eu faço uma pesquisa, apuração de bens, ver se ele tem alguma coisa. Se tiver, eu vou executar. Se não tiver, não vale a pena perder tempo tentando fazer uma execução no judiciário, porque tempo é dinheiro para gente, né? Então, o lucro da operação não está no sobejo. O sobejo, a taxa de ocupação, ele é um plus, né? Se eu quiser, eu vou executar. Se tiver condições, eu vou executar. Nesse caso desse ocupante, a gente sabia que tinha, porque era o leilão, os leilões obrigatórios, primeira e segunda praça. Começou pelo valor mínimo de 200 mil reais e ele foi arrematado por quase R$ 1 milhão ali. Foi 700 e alguma coisa, 700 mil.
Então, assim, tinha um sobejo, foi começando ali o valor da dívida, todos os débitos ali, você consegue saber por quanto que ele foi arrematado e qual que era o valor inicial do lance. Então, a gente já sabia, quando arrematou, já sabia que tinha sobejo na operação. Então, a nossa moeda de negociação já foi falando assim, ó, o banco vai te dar diferença, ele só não está te dando agora na sua mão porque você entrou com ação anulatória. Então, tem uma ação lá discutindo, ele vai depositar em consignação. Sabendo disso, eu já fui atrás do processo. Eu fiquei monitorando o CPF dos ex-mutuários. Alguém fez uma pergunta aqui perguntando isso, né? Se a taxa de ocupação é do ex-mutuário. Sim, é do ex-mutuário, o banco vai liberar para o ex-mutuário, mas quem está tentando levantar, porque tem procuração para receber, são os ocupantes que tinham um contrato de gaveta, porque eles têm uma procuração desses ex-mutuários para receber valores, enfim, eles têm lá uma negociação deles. Eu estou brigando com o ocupante, mas na verdade a ação de consignação está no nome do ex-mutuário. Tem disso também. Mais um enrosco aqui nesse caso cabeludo aqui que a Marcela contou pra gente. Dois pontos aqui que eu já vi, Marcelo, não sei se você viu alguns questionamentos, fique à vontade também para responder, mas ó, primeiro da Luciene Costa Alves perguntando se fosse terceiro leilão, se ocorreria isso também. Não, não Não, ocorreria, porque terceiro leilão significa que na segunda praça ninguém teve interesse. Se ninguém teve interesse na segunda praça, não tem sobejo. Tá bom? O banco dá quitação ao devedor naquele valor da dívida e não existe sobejo. Então não tem nada a ser negociado nesse ponto. E aí, exato. interessante aqui o Adailton, tô vendo que é mais que está se engajando agora com os leilões, mais iniciante, ele está com medo. Primeiro ele perguntou se o ocupante tacasse fogo, o que que aconteceria? Agora ele mandou a pergunta assim: em caso do ex-motor, ah não, já está no fogo aqui ainda, fogo e depredar. Como agir nessa situação? Ó, que tem ali? Primeiro, tem responsabilização criminal, né? A Marcela pediu um mandado de constatação também, então vai Uhum, constatar o oficial de justiça se o imóvel foi depredado ou não. E nesse caso de ter sobejo, poderia inclusive pedir indenização por danos exatamente. materiais. Então, é um caso raríssimo, tá, gente, de depredação. Pode acontecer? Óbvio que pode, tá? Mas são casos raros e quando acontece, a gente tem os artifícios também para poder, inclusive, cobrar se for uma depredação com perda de valor substancial, né, Marcelo? Exatamente isso, Pedro. Quando está começando, a gente fica com medo, Adailton, você ouve muitas histórias, mas isso são as exceções, tá? Inclusive, esse meu caso aqui, desse processo de discussão e tal, são as exceções que a gente consegue postergar. Esse negócio de pegar fogo. Eu tenho um caso que assim que eu conseguir a emissão na posse, a gente vai fazer uma outra live. E esse Sim. aí é assim, briga, foi briga de posse. Um toma posse, outro perde posse. Toma posse, perde posse, recurso, ações, do capião, enfim, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Criminal também, inquérito policial, então assim, tem vários, mas deixa eu desenrolar, esse é bem cabeludo, que aí eu vou trazer uma live, vai ser bem legal, mas esses casos são as exceções, isso que é importante ficar claro, né, Pedro? Muita gente para não assustar ninguém. O comum é desocupação amigável. O comum é você entrar com a ação de emissão na posse e o cara sair amigavelmente, você não precisa cumprir com força policial, não tem nada disso. Essas são as exceções. E depredação, incêndio, fogo, é raridade, né? Exceção Então, da exceção. é, exatamente, é Tá? raridade. Então, é só para ficar mais tranquilo, Ailton. Pode vir para o mundo dos leilões, é um mundo seguro. Você está investindo dinheiro em tijolo, não é COI, não tem dinheiro que vai sumir, vai virar pó. É tranquilo. Pronto, tá vendo? É porque o Adailton ele já tem 5 arrematações, pelo visto é porque aconteceu com ele. Depois, se for esmartando, chama em box e conta esse caos, Adailton, que aí a gente pode tanto te orientar quanto a gente pode também, né, alertar os esmartandos. Mas, em geral, é amigável, que não é, né, passa longe de depredar, passa longe de ter que chegar com força policial, tá bom? Galera, antes de encerrar a live, eu tenho alguns recados. Primeiro recado, amanhã, quinta-feira, é dia de live dupla. De manhã, nós vamos receber o Smartano 7 e 4 da manhã, o Marcos. Ele já fez 16 arrematações, dá R$ 800 mil de lucro projetado, todas essas arrematações. Ele fez tudo cotizado. A parte dele vai dar 190 mil, que dá aí um salário de R$ 15 mil mensais. E aí, quem quer incrementar a renda em R$ 15 mil mensais? Então acompanhe a live com o Marcos amanhã cedo. E meio-dia e 37, live todas as quinta-feiras com Guará Caixa. Então nós vamos trazer aqui, ó, né, tudo sobre leilões caixa com Guará, combinado? Fora isso, aqui, ó, sigam Marcela Carillo. Novamente, quem não segue ainda, tá perdendo informação de relevância. Marcela Carillo, com 2L, leilão. Ela fala de leilão abordando com enfoque na assessoria. Você não precisa estar com dinheiro na mão. Seu conhecimento tem valor, você pode ganhar dinheiro com assessoria. Marcela, grande live, ótimo caos. Traga sempre mais causos desses pra gente, viu?
Pode deixar. Promessa é dívida. Quando eu pegar a posse desse outro caso do meu cliente aqui, é um tiro, porrada e bomba esse também, eu trago pra gente debater aqui, trazer conhecimento pra galera. Show de bola. Abraço, Obrigada, galera. Pedro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.